Olá, que bom mais uma vez poder estar aqui, apresentar mais um vídeo, mais uma palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações, uma palavra para a nossa reflexão, palavra que serve de alimento para a nossa alma e nosso espírito, que nos fortalece, porque Deus fala através da sua palavra. Queria te agradecer por você estar acessando esse vídeo e, se for possível, te pedir para que envie o link desse vídeo para outras pessoas da sua família, conhecidos. É muito importante. E se você puder também deixar um like, né? E se inscrever no nosso canal. Inscrever no canal não tem custo nenhum, não gera nenhum compromisso, nenhuma obrigatoriedade de nada. Só fortalece o canal e, através disso, a plataforma pulveriza, né, cada vez que a gente posta um vídeo e alcança outras pessoas. E qual é o objetivo de pregar a palavra de Deus? Em todo tempo, em todo lugar, e em especial também aqui, através de uma forma virtual. O objetivo é sempre o mesmo: pregar, ministrar a palavra de Deus, palavra que salva, que cura, que transforma, que modifica. Então, é muito importante que você compartilhe, deixe um like e inscreva-se no nosso canal. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho, fruto do seu trabalho. Que Deus abra portas, cure enfermidades. Basta crer. A palavra de Deus diz que tudo quanto pedirmos em seu nome, crendo, receberemos. Então receba a bênção de Deus nesse momento. Queria tratar hoje sobre vozes. O tema seria aqui, ouvindo vozes. Nós temos no nosso dia a dia, aonde estivermos, na maior parte do tempo, nós ouvimos vozes. Se estamos na nossa casa, ouvimos vozes daqueles que habitam conosco. Se estamos numa sala de aula, ouvimos vozes. Se estamos no trabalho, ouvimos vozes. Se estamos numa condução pública, ouvimos vozes. Se estamos numa estação, num aeroporto, enfim. O tempo todo nós ouvimos vozes. Agora, há uma importância de que tipo de vozes você está ouvindo, eu estou ouvindo, nós estamos ouvindo. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, versos 10 e 11, a palavra de Deus diz assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Entende isso? O texto diz: existem muitas vozes no mundo. Nenhuma delas é sem sentido. Existe um sentido em todos, aqueles que falam. Mas se eu não entender o significado da voz, se eu não entender o que está sendo falado, eu vou ser como se fosse um estrangeiro. Eu, brasileiro, entender de repente uma língua totalmente diferente da nossa língua portuguesa. Eu não vou entender. Então diz aqui, ou serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim, porque ele também não vai entender o que eu falo. Então o texto ele diz que nesse mundo tem vários tipos de vozes. Vozes do bem, vozes do mal, vozes graves, vozes agudas, vozes médias, vozes masculinas, vozes femininas. Existem vozes. A todo momento a gente está ouvindo as vozes. Agora, o nosso grande problema, ou a nossa visão aqui nesse texto é sobre diferenciar, saber quem está falando, discernir a voz que estamos ouvindo. O
texto diz: se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. Então nós precisamos entender. Agora, do ponto de vista espiritual, é o que nos traz aqui, existem duas vozes que nós precisamos estar assim atentos: a voz de Deus e a voz do inimigo nas nossas almas, o diabo. Sim, porque todas as duas vozes, elas querem nos guiar, dar um sentido para os nossos caminhos o tempo todo. O diabo diz, a palavra de Deus, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então seus caminhos são de destruição, de morte. A palavra de Deus diz que o Senhor disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A palavra de Deus traz vida. Então nós temos muitos exemplos, e eu queria tratar sobre esse assunto, dessas duas vozes, né, em ação. E também vemos a dificuldade que as pessoas têm de discernirem, distinguirem essas vozes. É muito importante isso. Um exemplo, para a gente começar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, ou seja, a serpente falou: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então Eva, que ouviu, conversou, ela pensou que estava falando com o animal, com a serpente. Ela não conseguiu distinguir a voz do diabo através daquela serpente. Percebe? E depois de muito tempo, né, Paulo, o apóstolo, ele traz uma advertência para a igreja, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, que diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo está alertando. Então, ainda hoje, o que o inimigo das nossas almas, o diabo, busca? Busca nos enganar, busca enganar todos aqueles que lhe dão ouvidos. Então precisamos estar atentos à sua voz. Precisamos compreender que não é Deus falando. Um outro exemplo, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versos 6 e 7, que diz assim: então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Então, embora Samuel, né, tivesse sido consagrado e entregue ao sacerdote, né, ao sacerdote Eli, para servir no templo, desde criança, né, quando foi desmamado, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E naquele momento era Deus chamando por Samuel. Você lendo aquele texto ali na sequência de 1 Samuel capítulo 3, você vai ver que por 3 vezes, se não me falha a memória, né, na terceira vez o Eli fala: olha, Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E aí ele fala então para Samuel: olha, vai deitar, e se ouvir de novo essa voz, você responde: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. E foi o que aconteceu, porque Eli discerniu, compreendeu que quem estava chamando Samuel era o Senhor. Então assim hoje, por exemplo, né, muitos, como Samuel, estava na igreja, no templo, servindo. Muitas pessoas hoje estão dentro dos templos, dentro das igrejas, há muito tempo, frequentando, mas não conseguem discernir a voz de Deus. Para nossa tristeza. Há um versículo na Bíblia que diz que onde nós vemos essas duas vozes em ação, a voz de Deus e a voz do diabo. Lucas capítulo 8, verso 49 e verso 50. Diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre.
Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jairo teve ali naquele momento que decidir, sobre qual voz ele ouviria. A voz que não veio da parte de Jesus, que não veio da parte do Senhor: querida, tua filha morreu, não precisa incomodar mais o mestre, não tem mais jeito, quem morreu não tem mais jeito. Mas Jesus disse para ele: olha, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Então veja que a voz que a gente pode chamar do inimigo, a voz que não veio da parte de Deus, parece até que vem com boa intenção. Olha, fulano, não precisa incomodar mais o Mestre Jesus, não. Sua filha morreu, não tem mais jeito, infelizmente. Você agora vai ter que chorar a sua filha, enterrá-la. Ela está morta, não tem mais jeito. Não se esqueça do texto, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor diz: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, se Jairo tivesse dado ouvido somente àquele que veio e trouxe essa mensagem para ele, teria desistido. Desculpa aí, Jesus, foi sem querer, desculpa incomodar. Estou indo. Minha filha morreu, deixa eu resolver. Mas Jesus, como se incomoda conosco, como tem amor por nós, como somos importantes para Deus, Jesus falou assim: olha, não tenha medo. Tipo assim, não dê ouvidos a essa voz. Não tenha medo. Então somente creia. Não deixe de crer que a tua filha vai ser curada. E você lendo esse texto, capítulo 8, a partir do verso 49 ali de Lucas, você vai ver que a filha de Jairo foi curada. Foi restaurada a sua vida. Então, que tipo de vozes você está ouvindo? Ouvimos muitas vozes, mas compreende que precisamos discernir, distinguir que tipo de voz ouvir? Que tipo de voz que nós damos crédito? Aquela que nós damos ouvidos são aquelas que definem as nossas vidas. Infelizmente, tem gente que gosta de ouvir mais o diabo do que Deus. Um exemplo: tem pessoas que não saem de casa de manhã sem ouvir o horóscopo, por exemplo. Verdade. Eu já conheci gente assim, que até durante o dia no trabalho, não deixa aí, preciso escutar o que meu horóscopo está dizendo. Ser guiado pelos astros, pelo zodíaco. Não. Nós precisamos saber o que Deus tem para nós, o que Deus está falando. Então, lá em João capítulo 10, texto que eu tenho falado, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E aí Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. São duas pessoas que precisamos discernir e aprender a ouvir, para que a nossa vida vá bem. Nesse momento que você assiste esse vídeo, eu gostaria muito de prestar uma ajuda a você, para que você passe a discernir, a distinguir a voz do diabo e a voz de Deus. Mas é importante você entender que ambos têm muitas maneiras de falar, tanto Deus quanto o diabo. O diabo falou através da serpente, e Deus falou através de uma jumenta, com Balaão, falou através do vento, com o profeta que estava na caverna. Nós precisamos ter essa compreensão. Mas alguns detalhes para a gente poder discernir. A voz do diabo, ela traz medo. A voz do diabo traz medo em excesso. Um medo que escraviza, um medo que trava a pessoa, que neutraliza, que aflige de tal forma que a pessoa fica travada, escravizada. A voz do diabo traz desânimo, que é uma ferramenta do diabo para paralisar uma pessoa. Eu estou sem vontade de fazer isso,
estou sem vontade de ir à igreja, estou sem vontade de ler a Bíblia, estou sem vontade de orar. Desânimo. A voz do diabo traz dúvida, né? Pessoas que nunca conseguem tomar uma decisão por conta da insegurança. Ah, não sei, será que eu devo? Eu acho que não. Será que sim? Será que não? Não tem uma decisão porque não tem um discernimento, não tem uma voz, não tem um Deus que diz: esse é o caminho, entrar por ele, andar por ele. A voz do diabo traz incredulidade. A pessoa é programada para declarar palavra negativa. Não posso, não consigo. É um procrastinador. A voz do diabo traz murmuração. Faz a pessoa viver murmurando, né? Se sentindo muitas das vezes o último biscoitinho do pacote, reclamando de tudo, murmurando. Hoje amanheceu chovendo, ah, que horror, como é que eu saio para trabalhar? Amanheceu um pouquinho frio, ah, eu não tenho blusa, acho que eu não vou nem sair de casa com esse vento. A pessoa fica numa condição de nada satisfaz. A voz do diabo traz mentira, faz a pessoa declarar aquilo que ela não é. Fulano, você conhece, tem conhecimento dessa atividade? Não, pode deixar comigo que eu sei disso. Não sabe. Não, pode deixar por minha conta que eu faço. Não fez. Por quê? Porque não sabia. A voz do diabo traz morte. A voz do diabo suga a vida da pessoa em todas as áreas. Não, que isso, vamos ali, só dar um rolê. Vamos ali, é só uma bebidinha. Vamos ali, é só fumar uma droga, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Não, vamos ali, dá para entrar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Caminhos de morte. A voz do diabo, ela suga a vida da pessoa em todas as áreas. Mas a voz de Deus é completamente diferente. Completamente diferente. A voz de Deus, ao invés de medo, traz confiança. Ela gera ousadia, confiança. Provérbios 28:1, parte B do versículo, diz que os justos são ousados como um leão. Né? Ao invés de ser um procrastinador, medroso, escravizado, a voz de Deus ela gera confiança. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus. Se atentamente ouvires a minha voz, os preceitos, bendito será. Ouça a voz de Deus. Ela é bem diferente. A voz de Deus, ao invés de trazer desânimo, ela traz ânimo. Levanta a pessoa, né? Espanta o espírito do desânimo. Salmo 145, verso 14 vai dizer assim: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. A voz de Deus, ela é diferente. Ela anima, ela fortalece. A voz de Deus, ao invés de trazer dúvida, traz segurança. Provérbios 1:33 vai dizer: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Viu a diferença entre a voz de Deus e a voz do diabo? A voz de Deus, ao invés de trazer incredulidade, ela traz fé. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus, é Deus falando conosco. Ao invés da murmuração, a voz de Deus traz gratidão. Filipenses 4, verso 11, parte B do versículo diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem se habitua, quem tem o hábito de ouvir a voz de Deus, não esmorece, não tem dificuldade, está sempre pronto. É diferente. A voz de Deus, ao invés de mentira, traz verdade. Efésios capítulo 4, verso 21 diz assim: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. É muito diferente. A palavra do diabo traz escuridão, a palavra do Senhor Deus
traz luz, ilumina os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito diferente. Por fim, ao invés de morte, a palavra de Deus traz vida. Vê o que Jesus falou para Jairo? Não se perturbe com isso. Creia somente. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Então, dê ouvidos à voz de Deus. Das muitas vozes que ouvimos durante o dia, durante todo o tempo, precisamos pedir a Deus que nos ajude a discernir, ou seja, distinguir, identificar se a voz que estamos dando ouvidos, dando crédito, é a voz de Deus ou é a voz do diabo. Mas como ouvir a voz de Deus? Como reconhecer que é a voz de Deus? Bom, pelo menos eu deixo aqui para você pelo menos duas formas. A primeira, buscando intimidade com Deus, comunhão, através da oração, né? Você estar próximo de Deus, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, íntima comunhão com Deus. Deus diz que nós somos ovelhas do Senhor, né? E Ele diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Então nós precisamos ter intimidade para conhecer a voz. Assim como numa casa tem 2, 3 filhos, né? Ou a mãe ou o pai, quando alguém chama, quem chamou? Ah, foi fulano. Mas como você sabe? Pela voz, pelo timbre, pelo calor. Há uma forma de identificar. A intimidade é uma delas. E a segunda forma de identificarmos é a palavra de Deus. Estudando, meditando na Bíblia, na palavra de Deus, como diz em 1 Samuel 3:21. O Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. Deus fala de várias formas e essencialmente usa a sua palavra para falar conosco. Salmo 63, verso 8, diz assim: minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A voz do Espírito Santo, a voz de Deus, ela é inconfundível. Precisamos ter sabedoria e discernimento. Eu oro a Deus para que o Senhor, e você deve orar, buscando esse discernimento, que é um dom. Senhor, dá-nos o dom do discernimento, para que eu possa, em todo o tempo, ao ouvir vozes, discernir qual é a voz do Senhor e qual é aquela que não vem do Senhor. E assim andarmos nos caminhos santos, andarmos nos caminhos que o Senhor tem para nós, para que a nossa vida vá bem. Te agradeço por ter estado aqui, te agradeço por assistir esse vídeo. Não se esqueça, se possível, mande esse link para outras pessoas, deixe um like e inscreva-se no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.